Cuida, bebê, para mais um podcast do VRCast e hoje com o extraordinário Dr. Tony Neto e vamos falar sobre a regulamentação que saiu, hein? O que vai vir aí pela frente? Quais são as novidades? Rapaz, hoje eu vou botar esse homem na parede e ele vai esclarecer muitas dúvidas aqui, viu? Então vamos embora. Tony Neto, prazer em receber você aqui no nosso podcast, VRCast, mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Queria agradecer mais uma vez a você, parabenizar por todo o seu trabalho e dizer que eu estou muito feliz de compartilhar aqui com você e discutir sobre essa regulamentação, né? Tem muitas dúvidas, o pessoal está falando, então esse momento aí é um momento extremamente importante e esse trabalho que você faz para divulgar, para mostrar como é que funciona a atividade é extremamente importante. Show de bola. Então vamos para a primeira pergunta. Tá preparado? Veio afiado? Vamos embora. Vamos embora. Vamos nessa. Vamos lá, eu quero entender um pouquinho aqui, ó. Por que foi criada essa lei? A gente sabe que foi aprovado, mas por que foi criado? Conta um pouco dessa história, dessa lei. Desde quando esse pessoal tá batendo em cima, as associações estão batendo em cima? Boa pergunta, porque eu recebo muitas dúvidas de pessoas que trabalham na atividade falando sobre a aprovação, mas não sabe a história da lei, como foi que chegou até essa aprovação, que foi agora, certo. dia 16 de janeiro de 2025. E eu vou contar um pouquinho dessa história, boa pergunta, que meados de 2014, teve um deputado Lucas Vigílio, ele entrou com um projeto de lei para criminalizar a atividade. Desculpa. Criminalizar a atividade, para cancelar mesmo a atividade de proteção veicular, de associações, mutualismo. Lucas Vigílio. E aí começou esse embate, né, entre o pessoal da turma das associações, o pessoal das cooperativas, porque essa atividade foi uma atividade que começou a criar muita força nesse período, e aí o pessoal do mercado de seguro começou a não entender bem, e aí o deputado Lucas Vigílio fez a apresentação para criminalizar. E aí começou a discussão sobre esse projeto de lei. E aí, diante de algumas reuniões, foi criada uma comissão especial, né, que foi o relator Vinícius Carvalho, para discutir. E teve algumas audiências públicas onde eu participei, várias entidades participou, várias turmas aí, o pessoal das cooperativas participou da OCB, o pessoal da SUSEP, para esclarecer um pouco dessa discussão aí até para os políticos. E aí, nessa comissão especial, o deputado Vinícius Carvalho, no seu relatório, ele deu um parecer bastante interessante, onde ele entendeu que não existia nenhum tipo de crime, né? E aí, passou-se essa etapa de que o projeto de lei trazia de criminalizar. E aí, passou essa etapa do reconhecimento, né, do deputado, através da comissão especial, onde não existia crime. E aí isso já foi uma vitória lá atrás, porque já existia alguns embates jurídicos, alguns processos, nessa questão de até os juízes entenderem que existia realmente um crime, porque como é uma atividade, querendo ou não, é uma atividade nova no Brasil. As associações, a proteção veicular, o mutualismo, é uma atividade, a gente pode considerar uma atividade nova no Brasil. Acredito que deve ter cerca de 15 a 18 anos, tá? E aí, em 2000 isso foi em 2018, eu acredito, esse relatório do Vinícius Carvalho. E aí, em 2023, tá? O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele fez uma manifestação no projeto de lei, e aí esse projeto voltou a ser discutido, porque passou muito tempo parado. E 2023 foi manifestado, onde o Fernando Haddad, ele trouxe um relatório falando das cooperativas. E até então não tinha nada falando de associações. Tá? E aí a gente continuou o embate, falando das associações, né? E aí, em 2024, foi apresentado uma nova emenda nesse projeto, trazendo sobre as associações, a regulamentação das associações. Tá? E agora, 2025, foi aprovado essa emenda aí à lei, ao decreto-lei, que regulamenta a lei dos seguros privados do Brasil,
onde traz aí essa questão realmente da regulamentação que o governo e a SUSEP entendem para botar de uma vez por toda, acabar com esse embate jurídico e trazer realmente uma regulamentação, porque a gente também lutava pela regulamentação. Sim. Tá? Porque nós acreditamos que a regulamentação ela vai trazer uma segurança jurídica e vai acabar com todo esse embate. E vai trazer os caminhos de como realmente deve ser feito. Tá? Nesse mercado, eu lembro que era conhecido como seguro pirata, não era seguradora, e não era, nunca foi seguradora, a gente sabe disso. Mas aí fica no ar. Foi boa ou não essa regulamentação para as associações? Chegou a beneficiar mais o grande, mais o pequeno, ou todo mundo vai ser realmente beneficiado depois dessa regulamentação? Então, Lucas, existem alguns pontos aí que a gente deve tratar para responder essa tua pergunta. Certo. Tá? Porque, assim, essa lei que foi aprovada agora, esse mês, dia 16, eu costumo falar que ela traz 80% daquilo que é a regulamentação propriamente dita. Mas existe 20% que a lei não traz. Tá? E esses 20% é o que realmente vai definir como é que vai ser a prática diária, o que é que a SUSEP vai... Quais são as regras, né? Quais são as regras, o que é que a SUSEP vai exigir. A lei traz a questão da administradora, mas aí não fala qual é o cálculo que vai ser feito para o aporte da administradora, porque a lei fala que a administradora vai ser a garantidora tá? Das associações, mas não fala esses pré-requisitos que são aquilo que realmente vai definir se a lei vai ser boa ou vai ser ruim. Tá? Então, assim, esse ato normativo, né, que vai ser publicado ainda pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, é ele que vai trazer e vai ditar as regras realmente da prática diária e como é que vai ser fiscalizado e o que é que vai ser exigido das administradoras e das associações. Então, assim, hoje não tem como eu te responder se realmente vai ser bom ou se vai ser ruim. Entendi. Tá? Eu acredito que a lei foi um avanço. Eu vejo ela... Eu quero falar dos pontos positivos e negativos, mas eu vejo como um cenário bom. Eu não vejo como um cenário ruim, não. Essa comissão, Tony, quando for formada essa comissão vai ser formada pelo governo, vai ser formada por associativismo também, tipo, a gente tem hoje de frente, que a gente vê brigando sempre lá, a APV e a FAM, são as duas entidades que a gente tá vendo representando, eu não sei se representando a todas as associações, mas representando as associações do mercado, algumas, né? E essas cadeiras vão ser ocupadas por alguém da FAM, alguém da APV, ou vai ser só o governo que vai botar para rodar lá e vai definir as regras? Então, tu fala das regras da cadeira para definir esses atos normativos. Isso. Então, a lei fala que esse ato normativo será elaborado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. SUSEP. Que faz parte da SUSEP. Faz parte da SUSEP, sim. E não fala que vai ter uma cadeira para alguma entidade que representa o segmento. Mas isso não quer dizer que as entidades não possam se manifestar e também sejam consultadas. Eu acredito que nessa elaboração aí, para ser aprovada, até chegar na aprovação da lei, existiu muita conversa entre algumas entidades, FAM, APV e outras, com o pessoal do governo e o pessoal da SUSEP. E eu acredito que sim, ainda vai existir essa conversa, tá? Entendi. Porque assim, eu acredito que tá em jogo o interesse de todos, né? Então, nada melhor do que um bom senso do governo, da SUSEP, que já chegou até agora, escutando, e isso continuar existindo, tá? Mas não vai ter realmente uma cadeira para decidir em si, mas pode ser consultado. Então pode-se dizer que ainda não começou essa corrida para se regularizar, né? Quase que não sai, hein? Regularização ainda não começou essa corrida da associação ou já começou? E qual seria o prazo? Então, vamos lá. Eu vou falar alguns pontos aí importantes que a lei traz, tá? Certo. E um dos pontos mais importantes é a administradora, a gestora.
Porque essa figura da administradora, ela não existia até então, Sim. tá? Então, o que é que acontece? Essa lei traz a figura de uma administradora, que vai ser uma empresa, tá? Que vai fazer toda a gestão operacional da associação, e a associação vai ter que ter um contrato bem elaborado com a administradora, com todas as regras aí dos serviços, tá? E essa administradora é que vai fazer o papel principal hoje da gestão administrativa de uma associação. Como assim? Ela vai fazer a parte do contrato com o segurado, né, o antigo associado. Uhum. Ela vai fazer o recebimento das mensalidades, ela vai fazer a cobrança, ela vai fazer a avaliação do evento, a aprovação ou negativa da cobertura, ela vai fazer os cálculos autoriais, os cálculos técnicos, ela vai fazer as informações contábeis para as entidades públicas. Então, essa figura da administradora é um elemento novo que está trazendo. E é um dos pontos principais que a gente tem que discutir. Tá? Então, o que é que a lei traz? A lei traz que, para as associações funcionar, terão que estar vinculada à administradora. Interessante. E essa administradora vai ser a garantidora. Ela que vai ter a reserva técnica, né, o aporte financeiro para garantir a sustentabilidade da associação, que é visando o consumidor final, que isso aí já existe no mercado do seguro. Sim. Então, para você abrir uma seguradora hoje no Brasil, é feito um cálculo, dependendo da região, que tem que ter um aporte financeiro, que é pensando, porque como é um segmento que trabalha com risco, tá? Que pode ser que bata um veículo hoje, no outro mês bata 5, ou roube 5, então é uma coisa imprevisível, tá? Então, para não correr o risco do consumidor final ter um prejuízo, porque o caixa pode não suportar esse risco, é feito esse aporte. Então, a administradora vai fazer essa função. Inclusive, a administradora, a gente pode falar que, o que a lei trouxe, as normas que vai ser aplicada nela e a funcionabilidade dela é bem parecido com a seguradora. Então, a administradora vai ter que fazer esse aporte, tá? Para garantir a operação da associação. Só que, lembra daqueles 20% que eu te falei que a lei não trouxe? Uhum. Não está dizendo como é que vai ser feito esse cálculo. Tá? Então, vamos lá. A gente tem uma associação hoje. Vamos supor que essa associação tem 10 mil associados. E qual vai ser o valor que a administradora vai ter que aportar para garantir dessa associação? A lei não traz. Tá? Então, a gente sabe que vai existir, que vai ser feito através desse ato normativo, que vai ser publicado. Vai existir um cálculo, tá? Que vai fazer essa conta. Porque uma associação de 10 mil associados não pode ser cobrada o mesmo valor de uma associação de 100 associados ou de 1.000. Então, assim, tem que existir essa adequação de uma forma razoável para garantir a operação. Então, isso é um ponto que está ainda aberto. Entendi. E é um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque a gente sabe que existe muitas associações grandes, médias e pequenas, tá? E não só a associação grande, como a média e a pequena, todos estão extremamente preocupados e me perguntam direto, mas doutor, quanto é que eu vou ter que aportar? Eu não sei responder. Hoje ninguém sabe no Brasil responder qual vai ser o valor do aporte, como será feito esse cálculo, tá? Entendi. E outra coisa, a lei traz também que a administradora vai ter que cumprir algumas exigências dos atos normativos da SUSEP. Vai ter que prestar todas as informações. Só que a gente não sabe ainda, a lei não traz como é que vai ser cobrado isso das administradoras. Quais são os relatórios e o que é que deve constar nesses relatórios. Está bem tudo ainda não tão definido, né? Pois é, cara, na verdade... Pois é, na verdade, na prática mesmo, do que deve se fazer hoje e qual é a adequação que a gente tem que fazer hoje, praticamente nada. Então, assim, realmente, a lei traz 80%. Mas os 20% que está faltando, na prática, é 100%. Então, a gente não tem praticamente nada daquilo que a gente tem que fazer agora para se adequar à lei. A gente tem que aguardar realmente os atos normativos, que vai trazer a definição de como é que vai ser o aporte, os cálculos, os requisitos. Tem algum prazo para essa comissão passar esse ou não tem ainda? Cara, não tem um prazo. Tá? Para ser disponibilizado esses atos normativos. Então, mas a gente acredita que
pelo menos eu acredito, pelo que a gente já conversou, e que eu acredito que nesse primeiro semestre ainda vai ser publicado. Bacana. Mas pode ser que não Então seja. esse terrorismo que estão fazendo no mercado, dizendo quem não se cadastrar como administradora para ontem, isso é um terrorismo que estão fazendo porque não tem nada ainda. Pois é, cara. Às vezes eu fico triste porque existe muita especulação, tá? E fazem um terrorismo e um medo desnecessário, tá? Porque a gente está tratando com pessoas, com famílias, com negócios. Sim. E a sustentabilidade de muita gente. Tem muita gente envolvida nisso. Sim. Tá? E essas pessoas estão extremamente preocupadas. E esse terrorismo só prejudica, cara. Então, assim, se você me perguntar, Tony, que tem muita gente me perguntando isso, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu digo, ó, primeiro, continuar fazendo seu trabalho, sua tarefa de casa. Fazer né? o certo. Fazer o certinho que você já vem fazendo, cumprindo todos aqueles pré-requisitos que a gente determina, que a contabilidade determina, tá? E esperar. Não tem o que fazer agora, tá? E aí, depois que sair esses atos normativos, a gente vai analisar. Acho que as associações, as diretorias das associações irão analisar em qual modelo se adequa. Por quê? Porque a lei traz duas figuras novas, tá? Que são o modelo associativo, tá? Sim. E o modelo das cooperativas. Então, deve ser analisado isso. Sim. Porque talvez uma associação A se enquadre e resolva entrar no modelo das associações administradoras. Mas talvez também se enquadre e resolva entrar no modelo das cooperativas. Tá? Entendi. Então, assim, realmente não tem muito o que se fazer agora. É só aguardar. É só aguardar. É isso aí, gente. Sem agonia, sem pressa. Não tem necessidade desse desespero todo. E vamos buscando mais informação, que tem muita informação aqui no nosso canal, tanto no canal do Instagram como no canal do YouTube, Viver de Rastreamento. Então você não segue, já dá uma olhada lá, dá uma seguida, que tem muita informação sobre regulamentação, sobre rastreamento, sobre tudo, tá? Mas, Tony, vamos continuar aqui, ó. Tem uma pergunta bacana aqui, ó. Vamos lá, vou fazer uma hipótese aqui. Eu tenho uma associação e eu não vai ter um prazo, lógico, para as associações se apresentarem. Sim. Tanto para a SUSEP, tanto para o órgão responsável, que vai ser as administradoras e tudo. Sim. Mais. E as administradoras também vão ter um prazo para se apresentarem quem são as administradoras. Sim. Daí tudo bem. Mas se eu não quiser me regularizar, eu como associação, digo, eu não quero me regularizar, eu não aceito, a visão que eles estão propondo não é uma visão que eu aceite. A opção qual vai ser? Ou me tornar cooperativa mesmo, ou fechar as portas? Então, primeiro eu quero te falar desse prazo que tu mencionou aí, tá? A lei traz um prazo de 180 dias que terá que fazer esse adequamento. Certo. Tá? Só que hoje esse prazo ainda não está vigente, porque ainda faltam aqueles atos normativos que não foram publicados. Os 20% lá também. Os 20% que eu te falei. Então, esse prazo ainda não começou a vigência desse prazo, tá? Então, após a publicação desses atos normativos, é que vai ser publicado o início da vigência do prazo. E aí vai começar a questão dos pedidos de autorização das administradoras, cooperativas para se regulamentar. Tá? E quando iniciar a vigência desse prazo, passados os 180 dias, quem não se adequar à lei vai sofrer as penalidades. Uhum. Né? Que a lei já traz, tá? Que não vai poder funcionar. Tá? Porque a regulamentação é justamente para isso. Para todo mundo cumprir as exigências de uma lei que antes não existia e agora existe. Tá? E vai ter a fiscalização da SUSEP, como já existia. E quem não se regulamentar não vai poder funcionar, além de poderá incidir em crimes. Né? Tem um crime do artigo 16 da questão da concorrência, da comparação com a atividade do seguro. Sim. Que é um crime, tá? Pena de 1 a 4 anos. Tem a questão da infração administrativa, que vai gerar multas, que as multas podem chegar a números exorbitantes, milhões, e a pessoa, os dirigentes, poderão ter bens bloqueados e pode sofrer várias penalidades. É porque agora eles têm que pagar, vai ter que começar a pagar imposto.
Até então, as associações elas não pagam imposto, são isentas de impostos. Vai começar as cobranças de imposto. Sabe dizer sobre esses valores de imposto também, Tony? Boa pergunta. Então, a associação ela é imune de tributação, Sim. tá? Só que essa figura da administradora, por ela não ser associação, ela pode ser tributada. E ela vai ser tributada, tá? A lei que foi aprovada agora, ela traz a taxa de fiscalização da SUSEP, tá? Que fala que as operações de proteção mutualista pagará a taxa que corresponderá a 33% Maria, da média dos eventos pagos nos últimos 36 meses. Então, assim, esse 33% vai ser pago diante da média da sinistralidade, tá? Então, isso é um valor que a gente já sabe que vai ter que pagar, tá? É uma taxa de fiscalização, mas pode ser comparada a um imposto. Mas não é um imposto. Vai imposto ser pago anual. Anual. Vai ser pago anual. Então, vai ser feito um cálculo aí dos últimos 12 meses do valor, da média da sinistralidade. Em cima disso vai ser calculado 33%. Tá? Só que isso é uma taxa. A cobrança do imposto e a tributação propriamente dita ainda vai ser divulgada. Tá? E com certeza ainda vai vir mais alguma tributação aí, em cima da administradora. E isso é um ponto, isso é outro ponto, porque são dois pontos realmente extremamente importantes nessa questão do aporte do cálculo da administradora, que a gente não sabe, Sim. que está preocupando muita gente, todo mundo, na verdade, e a questão dessa tributação. Por quê? Porque se virem umas taxas altas, como essa de 33%, que já é uma taxa alta, bem alta, vai ficar inviável para muita gente. Tá? Então, assim, acredito eu que a ideia do governo é regulamentar. E também arrecadar aquela tributação que faz parte. Né? No Brasil não tem nem o que falar de tributação. De imposto. Não. De imposto. Então, se o governo vir com a tributação alta, vai realmente, acredito eu, que tirar o objetivo dessa regulamentação também, que é a arrecadação de tributação. Sim. Tá? Só que, eu não sei te dizer, isso é uma questão que me causa... Ainda é uma interrogação que está dentro pois cara. É uma coisa que me causa um pouco de ansiedade, entendeu? Porque assim, a gente vem numa luta, eu acompanho, estou nesse mercado há 10 anos, como tu já sabe, a gente acompanha a luta de várias associações, de vários dirigentes, lutando para conseguir manter a operação. É um trabalho que eu falo que envolve uma parte social muito grande, porque aquela pessoa que não consegue ter acesso ao seguro, entra numa associação, tem um veículo roubado, e aí a associação vem e faz o ressarcimento. Consequentemente, ele vai chegar perto do seguro ali quando for cobrar. Pois é, cara. Então, assim, é realmente isso. Se vir uma tributação muito alta, porque a gente já sabe, isso é fato, que não vai dar para manter as mensalidades que hoje são praticadas no mercado. Porque existe uma concorrência muito grande, e aí cada vez mais a concorrência vai fazendo com que diminua o valor das mensalidades. Tá? Então a gente já sabe que vai aumentar o valor das mensalidades, senão não vai ter como tu pagar e fechar a conta correta. Tá? Então vai aumentar os valores. Tá? E pode ser que esses valores aumentem drasticamente. Até porque, para cumprir todas as exigências que a lei já menciona, tu vai ter que modificar muitas coisas na gestão administrativa, na administradora, vai ter que aumentar a tua operação, talvez vai ter que contratar mais gente. E aí, tudo isso vai fazer com que aumente bastante o valor das mensalidades. E aí, se vir mais uma tributação aí alta, realmente vai chegar a um valor que dos grandes benefícios das associações é aquela população, aquela pessoa que eu acabei de falar, que não tem acesso ao seguro, às vezes não tem acesso ao seguro porque não consegue pagar o valor do seguro. E aí as associações no trabalho... Fora as exigências que o seguro faz, né? Que pois tem garagem, não tem garagem, verdade. Sua idade, trabalha com o quê? Tudo isso eles fazem uma análise de perfil que a associação não faz. Não faz. Então, assim,
O acesso é muito mais fácil para aquela pessoa que não consegue chegar no seguro na associação. E um dos diferenciais é o valor. Então, assim, se realmente vir umas tributações altas, uma taxa que a gente já sabe que está alta, vai fazer com que o valor aumente. E aí, aquelas pessoas que tinham acesso vai ficar sem acesso, por questão financeira mesmo. Sim. E isso vai causar eu acredito que vai causar um caos, um impacto muito forte. Sim. Entendeu? Na população. Porque, assim, acredito eu que no final das contas, o maior beneficiado de tudo isso é o associado. É o associado. É a ponta. É a ponta, é o consumidor final. Então, assim, a gente tem que pensar na regulamentação. Só que, para mim, a base principal é o consumidor final. Então, assim, vamos fazer a adequação, vamos fazer a regulamentação. Mas, se a gente aumentar demais, minha visão, tá? Se a gente aumentar demais a tributação, pedir muitos requisitos, o consumidor final não vai conseguir, porque ele já não consegue ter acesso para o seguro. E aí vai ficar na mão. Então, assim, tem que começar daí essa questão da conversa para chegar num ponto de tributação, de pré-requisitos e tal. Então, é justamente por aí. Então, assim, respondendo a sua pergunta, essa questão da tributação, hoje temos a taxa de fiscalização de 33% da média do sinistro e vai vir mais alguma tributação, tá? Só que a gente não consegue dizer hoje, porque não existe. Tem a taxa das administradoras. Pois é. Então a gente não consegue dizer hoje quanto é que vai ser, mas a gente já sabe que existe e vai vir mais alguma coisa, tá? E aí quando vir, é o que eu te falo. Na prática hoje tem muita coisa aberta ainda que a gente não sabe porque a lei não trouxe. São muitas interrogações. São muitas interrogações e causa muitas dúvidas. E aí acaba que tira o foco um pouco da regulamentação, porque tem muitas dúvidas, muito medo, muito terrorismo. Fica a pergunta no ar. O pessoal com esse terrorismo todo em cima, qual é o próximo passo que eu devo fazer como associação? Pois é, cara. O que você diria para o cara hoje que tivesse... Vamos lá, você tem a oportunidade de falar para milhares de pessoas hoje no nosso canal e dizer qual o próximo passo, Tony, depois dessa regulamentação. Dá um conselho para essa turma aí que está desesperada. Pronto. Primeiro, tem algumas coisas que a gente já pode tirar da lei, tá? Que isso aí é uma coisa que eu já venho tratando com todos os meus clientes e falo para todo mundo. Que é fazer a tarefa de casa, tá? Então, dá uma revisada na lei de alguns aspectos que vai ser exigido na administradora para já fazer na operação da sua associação. Se regularizando já, né? Já com a lei. Já ir se regularizando, que é a tarefa de casa. Fazer os relatórios, prestação contábil, fazer as assembleias, fazer os informes, tá? E fazer essa gestão administrativa dentro da operação. Porque às vezes eu pego muita associação que a gente começa fazendo um trabalho e quando a gente vai verificar, as associações pagam certinho, mas não faz a parte burocrática. Então, não faz aquela questão contábil, não faz o processo de indenização da documentação do início ao fim. Às vezes não tira as fotos da vistoria, são mal feitas. Então, assim, isso é uma coisa que, quando vir realmente essa adequação da lei, isso vai ter que ser feito. Tá? Então, a tarefa de casa hoje, o que eu digo, é ir por esse caminho e aguardar os próximos passos. Tá? E aí, quando sair os atos normativos, a gente analisar cada um dentro do seu mundo, né, do seu trabalho, para identificar qual é o melhor caminho a ser tomado na questão da administradora ou da cooperativa. Bacana. Tem um assunto bem bacana que eu já escutei eu tenho vários clientes que eu faço consultoria ainda, de associação, e muitos me perguntam, me ligaram, e disseram, mas eu não posso montar a minha administradora? Eu posso montar, não posso? Como é que vai ser? Porque eu monto e atendo a mim mesmo. Isso vai ser legal, isso vai ser ilegal, ou ele não vai poder montar? O cara que é o presidente da associação, ele vai poder montar a própria administradora? Então, cara, isso é uma coisa que a lei não deixa bem claro. Tá? A lei fala que vai ser necessário a associação estar vinculada a uma administradora. Certo. Fala da natureza jurídica da administradora, que vai ser uma empresa de capital social, tá? Mas não fala que os administradores, os dirigentes, os sócios da empresa administradora, pode ser ou não pode ser pessoas que estão ligadas diretamente na diretoria ou na documentação da associação.
Mas não impede, pelo menos não tem nenhum impedimento legal, de a associação montar a administradora. Agora, essa questão, um exemplo, se eu sou presidente de uma associação hoje e quero abrir uma administradora no meu nome, não existe hoje um impedimento porque não está bem claro. Pode ser que o ato normativo traga algum impedimento, tá? Certo. Mas aí, como está aberto aí a questão de abrir administradoras, aquela associação que entender que precisa abrir um administrador ou contratar um administrador vai ficar a seu critério. Entendi. Tá? Você falou que as administradoras vão fazer a questão de financeiro, né? Que é a parte de burocrática, toda aquela parte burocrática de acidentes, fiscalizar realmente. Então, para o presidente vai sobrar o comercial e a gestão da equipe. Isso. Exatamente isso, não? É por aí. Porque o que é que acontece? A lei traz que algumas etapas que a administradora vai ter que cumprir dentro da gestão administrativa. Então fala lá que o contrato com o associado hoje vai ser direto com a administradora. Certo. Tá? Então o contrato é direto com a administradora, tá? O recebimento das mensalidades é direto na administradora. O cadastro é direto na administradora. A questão da cobrança, a questão da análise e da regulação do sinistro do evento é com a administradora. Então, o que é que fica para a associação? Só a venda. Só o comercial mesmo. Só o comercial mesmo, tá? Então, as associações, elas vão continuar, vão se manter, mas vai ficar focada em venda, tá? Porque essa parte operacional da gestão vai ser totalmente feita pela administradora. Aí eu pergunto, onde afeta as empresas de rastreamento que atendem associações? Elas vão ter que estar vinculadas também a uma administradora? Ou não vão poder trabalhar? Não, veja só, elas vão poder trabalhar, tá? Mas quem vai ser a entidade que vai contratar as empresas terceirizadas vai ser a administradora. Então a administradora ela vai poder contratar qualquer prestador de serviço. Empresa de rastreamento, empresa de assistência 24 horas, oficina, reboque, jurídico, contábil. Então vai mudar só essa figura. Claro que a associação vai ter que ter lá o seu jurídico, o seu contábil, mas a questão do serviço em si vai ser feito pela contratação através da administradora e não vai afetar em nada os prestadores de serviços. Entendi. Tá? Então, enquanto a isso, não vou ter problema. Eu vi umas loucuras aqui, a turma falando, Lucas, porque se fizeram grupinhos e vão beneficiar, as administradoras vão beneficiar do grupo deles, o grupo de plataforma, de chip, vão começar a cortar a gente aqui e agora o que a gente faz? Aí eu parei, olhei e disse, sem desespero, vamos ter calma, vamos esperar rolar um pouco para poder pensar em agir. Vamos ver o que vai dar daqui para frente? Pois é, cara. Eu escutei muito isso. Inclusive dentro do meu setor também, né? Eu escutei que ia vir umas administradoras aí, gigantes e tal, de um grupo gigante, que ia fechar para aquele grupinho de prestadores de serviço e ia afetar. Cara, pode existir isso, tá? Agora sim, você, que é um cara que faz um trabalho excepcional, não tem que ter medo. Eu não tenho o menor medo. Agora, claro, essas conversas e esses comentários acabam atrapalhando, porque assusta, né? Assusta, entendeu? Mas assim, eu escutei falar muito também sobre isso, mas eu acho que a gente não tem que ter medo. Eu acho que a gente faz um trabalho, tem a confiança dos nossos clientes, o pessoal já conhece a nossa história. Então, assim, e outra coisa, o mercado é muito grande. Tá, então... Eu creio que não vai ter só duas administradoras, não só vai ter três. Acho que vai ser muita administradora. Não, vão ser muitas, cara. Vão ser muitas. Agora, claro, quando eu falo com as associações, a ideia da maioria dos diretores é montar uma administradora. Tá? Mas a maioria não vai conseguir, acredito eu. Por conta do aporte, né? Tem que ter um aporte. Por conta do aporte, por conta da gestão, dos pré-requisitos e tal. E aí vai reduzir o número de administradoras. Mas também dizer que só vai ter 3 ou 4 gigantes que vai engolir o mercado, eu não acredito nisso. Não vai ter. Eu também acho que não vai ter, não. Entendeu? Tem uma dúvida também, bem bacana, que o pessoal me pergunta muito.
na questão dos vendedores, Sim, dos consultores. Os consultores de proteção veicular. Nós sabemos que os vendedores de seguro hoje, que trabalham para as seguradoras, eles têm que passar por um curso intenso para poder tirar uma carteirinha, paga anualmente pelaquela carteirinha. Vai precisar também para os consultores fazerem um curso, fazer toda essa adaptação e se tornarem consultores como o pessoal da seguradora? Corretores, né? Sim, sim, sim. Isso aí a lei traz que as vendas dos contratos deverão ser intermediados pelos corretores de seguros. Então, assim, os consultores das associações, esse pessoal que trabalha com afiliação, né? Eles vão ter que ter esse cadastro na SUSEP. Mas é o mesmo curso dos corretores? Acredito eu que sim. Tá? Ixi, vai dificultar um bocado. Acredito eu que sim. Por que acredito eu que sim? Porque isso não está bem claro aqui na lei. Então, talvez no ato normativo venha isso é uma opinião minha, tá? Venha essa questão de um curso mais reduzido, para o acesso ser mais fácil. Sim. Eu acredito. Tá? Mas vai exigir, sim, uma regularização também dos consultores. E uma coisa que eu vi na lei, que é importante a gente falar isso, bem interessante, foi que as administradoras elas não poderão beneficiar os clientes, os segurados, entre si. Como assim, Tony? E não poderão dar desconto. Então, assim, Tony, então, assim, Lucas, o que é que acontece? Vai ser montado a tabela de preço, de cobrança. Cada um pode montar a sua tabela dentro dos seus benefícios, dos seus serviços e tal, como é no mercado de seguro. Agora, montou a tabela. E aí, que isso existe muito hoje no mercado. A concorrência entre associações e tal. E aí, um associado quer entrar, um segurado quer entrar na proteção lá da administradora. E aí pede um desconto. E aí o consultor vem, às vezes briga para conseguir um desconto. Uma luta, né? É uma luta. Porque isso hoje acontece bastante. Então, assim, a SUSEP, a lei traz que não poderá ter esse desconto. Tá? A não ser que seja uma coisa já baseada dentro do cálculo, que vai ter o cálculo aí, autorial, técnico, para ser apresentados os pré-requisitos para autorização do funcionamento. Então, assim, vai ter uma margem, acredito que vai ter uma margem, onde você poderá dar esse desconto. Agora, essa corrida desenfreada hoje, de luta entre consultores, isso vai diminuir bastante. Tá? Porque não vai poder, a lei não vai autorizar ter essa briga que hoje tem de baixar preço, de tal. Então, assim, eu vejo isso como um ponto positivo. Boa. Por quê? Porque a concorrência em si vai ficar mais justa. Tá? Porque existe também no mercado, infelizmente, algumas associações que entram no mercado e acabam que não fazem um trabalho correto e acaba que prejudica quem está fazendo um trabalho correto. Então, sim, assim, isso vai melhorar bastante com a vinda dessa lei, que vai acabar com esse pessoal que não trabalha do jeito que realmente deve ser feito e acaba prejudicando os outros, entendeu? A gente viu, Tony, nos últimos 5 anos, um trabalho intensivo da Polícia Federal em cima das associações. Esse trabalho que eles fizeram, em cima de denúncias, lógico, por se passarem por seguro ou por não estar atendendo o cliente ou o associado na ponta lá, como deveria ser atendido. Então, normalmente teve muito nesses últimos 5 anos. Alguns casos até de levar alguns presidentes presos, mas ser solto logo mais. Porém, com tudo isso, será que vai diminuir também essa fiscalização da PF ou vai aumentar ainda mais? Então, o que é que acontece? Existe um artigo que a lei traz que fala o seguinte: aqueles que se adequarem terão os processos, inclusive de execução, porque existe o processo de investigação para chegar numa sentença, para depois ter a execução, que é o cumprimento da sentença. Então, o artigo da lei diz que, inclusive os processos de execução, aquele que já teve sentença condenatória e está cumprindo a pena, vai ser suspenso e extinto. Agora, aqueles que se adequarem, tá? Então, assim, esse trabalho que a Polícia Federal fez, que a SUSEP fez de fiscalizar,
foi um trabalho que, antes da lei, era um trabalho que tinha que ser feito, terá que cumprir, tá? Agora, após a adequação, vai ser suspenso, tá? E após a adequação, acredito eu que a fiscalização vai aumentar, tá? Então, esse trabalho da SUSEP, agora, é um ponto que eu estava até conversando com um advogado amigo meu, um ponto que a gente fica em dúvida é como é que a SUSEP vai conseguir dar conta para fiscalizar essa quantidade que tem no Brasil hoje, porque nós temos uma média de 140 seguradoras hoje no Brasil. E a SUSEP não consegue dar conta de fiscalizar todas. Imagina. Aí vamos entrar aí com, sei lá... 5 mil. 5 mil associações que vai ter muito pré-requisito para apresentar. E a SUSEP, como é que a SUSEP vai conseguir dar conta disso? É uma loucura. Então, assim, isso é um ponto que causa uma dúvida, porque a gente não sabe como é que vai ser. Inclusive, acredito eu também que aquelas entidades que se adequarem, que vão ter que pagar tributação, vão ter que aumentar a mensalidade, e ver uma entidade que não está adequada e continua fazendo as mesmas coisas e está prejudicando aquele que se regulamentou, vai denunciar. Vão denunciar. Vai denunciar. Entendeu? Então, assim, acredito eu que a fiscalização vai ser mais incisiva. Não sei como é que o governo, a SUSEP e as entidades aí, Ministério Público e Polícia, vai conseguir dar conta. Mas vai ter que cumprir. Entendeu? Bacana. Uma informação bem bacana que passou essa semana, que o governo abriu agora vaga para a Polícia Federal, 2.000 vagas, 1.000 para esse ano e 1.000 para o próximo. Já estão se reforçando, eu creio. Pois é, cara. Pois é, cara. Bem bacana. Eu vi que tinha umas perguntas aqui. O Tony Neto fez aqui, o Dr. Tony Neto fez umas perguntas, botou lá no Instagram. E o pessoal, os seguidores dele, deu uma olhada lá. Se puder liberar aí a primeira remessa, depois a gente vai para a segunda. Legal. Vou pegar aqui a do Alex Luiz. Será cooperativa ou permanecerá como associação? Pergunta boa. Então, Alex, hoje nós trabalhamos como uma associação, tá? E aí a lei está trazendo a figura da cooperativa e da associação, tá? Então, depois que vir os atos normativos, você vai analisar se você já trabalhar em uma associação, se enquadra no modelo da associação ou da cooperativa, porque depois da adequação da lei, vai poder trabalhar nos dois segmentos. Nos dois segmentos. Nos dois segmentos, tá? Bacana. E tem aqui a do Lecinho, Lecinho 05. Já foi ventilado de que maneira ocorrerá o aporte das associações para as suas respectivas gestoras? Então, cara, isso é uma pergunta que eu não tenho como te responder, porque existe realmente muitas especulhações, tá? E eu, como advogado, eu trabalho com provas. Então, assim, eu não tenho como responder essa pergunta diante do que eu já escutei. E eu não gosto de dar um parecer diante de uma coisa que é só ao léu, vamos dizer assim, tá? Então, assim, não tem como eu dizer qual o valor do aporte hoje que vai ser cobrado das administradoras gestoras, Isso tá? aí, bacana. Isso a gente tratou sobre esse assunto. Legal. A Procar, está colocando aqui, eu quero saber se já é para preparar a documentação. Então, o que você tem que preparar é se preparar na gestão da prática da tarefa de casa da sua associação hoje, tá? Mas, falando da documentação que a lei está trazendo da administradora, não, melhor aguardar. Existe muita gente falando, não, já estou vendo para montar, doutor, vamos montar a administradora. Então, assim, eu acredito que não é o momento. Por quê? Espera sair as regras. Né? Espera sair as regras, pô. Senão vai ser 2 trabalhos, vai ser 2 custos. E talvez seja totalmente diferente daquilo que a gente está pensando hoje. Então, assim, não é o momento de preparar a documentação relativa à questão da administradora, tá? A outra pergunta dele também, você já respondeu, Tony, mas vou fazer aqui. Quando vai começar de verdade essa mudança? Então, essa mudança vai começar a partir da publicação dos atos normativos do CNSP, do Conselho Nacional de Seguros Privados. Prazo de 6 meses, não, são 180 dias. 180 dias após a publicação desses atos normativos. Tá? Então, hoje, não tem como eu dizer a data que vai começar de verdade essa mudança. Então, pode ser que só em 2026. Pois é, cara. Aí Eu acredito que assim, o governo está pressionando para sair rápido, mas pode ser que demore. Pois é. Vamos lá?
O Luiz ali, ó, o Luiz Sampaio, será obrigatório uma licença para os consultores? Falou sobre isso agorinha. Falei sobre isso também, sim. Será assim. Os consultores terão que ser cadastrado na SUSEP e ter o cadastro para poder trabalhar, tá? Olha, Ellison, como fazer para ser tão lindo? Eu tenho que dizer qual o barbeiro. Pode passar aí o arroba do barbeiro. Cara, eu nem vi essa pergunta. Tinha que ser o Ellison. Cara, essa pergunta eu prefiro me abster. O barbeiro não vai receber o arroba hoje, viu? Diga assim, foi mamãe. Gabriel, haverá um prazo dado pela SUSEP para a associação... Oi, apagou. A associação se organizar... Então, parecido com aquela outra pergunta, Isso. 180 dias a partir da publicação dos atos normativos. Já existe porcentagem do imposto no qual será cobrado Gabriel Carneiro. Então, não existe a porcentagem ainda do imposto. O que existe é a taxa de fiscalização da SUSEP, que é de 33% em cima da média, que a gente até comentou aqui. Tá? Então, o imposto propriamente dito ainda não existe, mas sim a taxa da fiscalização da SUSEP. Sua opinião sincera agora. Uma pergunta para você dar sua opinião sincera. Me dê três benefícios que trouxeram essa regulamentação e 3 pontos negativos. Boa. Então, positivo. Maior segurança jurídica para as associações. Por quê? Hoje as associações trabalham de uma forma com medo, vamos dizer assim, porque não tem realmente uma regulamentação. Uhum. Então, fica a mercê, tá, de entendimentos diversos de tribunais e juízes, tá? Então, assim, vai acabar com isso, tá? E até os próprios juízes, às vezes, também, como não tem uma regulamentação, ficam a mercê de decisões que, às vezes, é até arbitrária, tá? Certo. Então, assim, vai acabar com essa insegurança jurídica e vai trazer uma tranquilidade maior relativa a isso. Acredito que a credibilidade, tá, para o setor, Sim. tá? Porque a gente sabe que, às vezes, e isso era muito forte lá atrás, o consumidor final tinha medo de se filiar a uma associação porque não tinha uma credibilidade. Não mas sabia tem muita direito. gente ainda viu, que não acredita Pois na é, associa- cara. no Pois é. associativismo. Pois é, Muita. cara. Então, isso aí vai trazer uma força muito grande e vai trazer uma credibilidade muito maior para o setor. Proteção contra fraudes e abusos, Sim. tá? Acredito que vai trazer uma proteção, sim, contra fraudes e abusos. Melhor transparência e governança, Boa. tá? Então, assim, as associações vão ter um norte muito maior e melhor, até para aquele diretor de associação que não sabe realmente, na gestão interna da prática do dia a dia, como fazer. Então, vai trazer pré-requisitos para que oriente e dê um norte para aquele diretor. E mais, eu acredito que vai acabar com uma coisa que a gente chama de prostituição do mercado. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, essa prostituição, entre aspas, do mercado, de gente entrar, abrir associação de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito e poluir o mercado, vai acabar. Uhum. Porque não vai ter mais brecha nem espaço para essas pessoas. Então, aquelas pessoas, aqueles diretores, aquelas associações que vêm fazendo um trabalho, que existem muitas, Sim. vem fazendo um trabalho bonito, vai ter uma tranquilidade maior e melhor de não estar passando por isso, de pessoas que às vezes não sabem trabalhar ou não sabem fazer a atividade e acaba que queima Sim, é verdade. o mercado. Pontos negativos. Olha lá, preste atenção aí, viu, gente? Pontos negativos agora. Vamos lá. Cuida. Maior burocracia e exigências regulatórias, tá? Então, assim, feito a gente já comentou aqui, acredito que vai ter essa adequação vai mexer muito, não só na parte financeira da questão da gestão da associação, mas na questão da burocracia em si, tá? Porque vai ter que cumprir várias exigências para estar com a autorização vigente. Certo. Então, assim, a burocracia vai aumentar, tá? Custos elevados, com auditorias e taxas, que é a questão aí que a gente já falou, que vai ter a tributação, a taxa de fiscalização. Outro ponto. Pode ser que, tá?
tem uma concorrência maior com as seguradoras, Sim. tá? Porque, feito a gente comentou até aqui, talvez chegue próximo Os preços, os né? preços. Então, assim, isso é um ponto extremamente negativo. Que isso é um dos diferenciais do acesso, feito eu te falei, do consumidor final, tá? Então, isso... A vantagem ainda vai ter que não vai ter aquela linha de crédito. Será que ele tá com o CPF limpo? Será que ele tem Sim, filho? sim. Não vai ter essa análise, ainda vai continuar. Vai continuar. Ah, então, ótimo. Vai continuar. E o risco de descaracterizar a ideia da proteção mutualista, tá? Porque assim, o que acontece? Hoje, as associações, elas fazem um trabalho baseado no mutualismo, tá? E num trabalho também social. Eu acredito que não deixa de ser um trabalho social. Porque os benefícios que as associações traz para o consumidor final e seus associados são diversos. A gente sabe que a associação ela não é com atividade fim única e exclusiva de proteção veicular. Tem a associação que pega só o rastreador. Oferece dentista, oferece tudo também. Dentista, vários Médico, auxílios, gás, assistência, gasolina. clube de benefícios. Então, assim, pode ser que essa ideia morra e perca e acabe que fique engessado, entendeu? Então eu acho que isso pode ser um ponto negativo, mas assim, vamos lutar para que... especulação ainda. Especulação. Então, basicamente, os pontos positivos e negativos são esses. Agora, eu vou te falar a minha conclusão, tá? Conclusão de Tony diante de tudo que está acontecendo. Sim. Eu acredito que a gente vai passar por uma turbulência. E é isso que eu falo com todo mundo, diante de tudo que eu já conversei e analisei. De lei, de documentação, de tudo. Acredito que a gente vai passar por uma turbulência. Porque essa adequação vai ser essa turbulência, porque vai ter que mexer em algumas coisas. Sim. E talvez fique difícil de algumas entidades se manter e se sustentar. Então vai ser uma turbulência. Só que, após a turbulência, vem a bonança. Então, assim, após essa turbulência, eu acredito que vai vir a bonança. Porque vai ser uma atividade, feita a gente falou aqui dos pontos positivos, mas com a credibilidade maior, vai acabar com essa prostituição, vai ter um marco de como se deve se fazer, vai ter uma segurança jurídica, então vai acabar com muitos medos e muitas inseguranças das associações que trabalham hoje. Então, assim, para finalizar a conclusão, para mim eu vejo como positivo. Boa, bacana. Tá? Porque tem muita gente falando, doutor, mas isso vai acabar com muita associação e tá com muito ponto negativo. Tu acha que tá abrindo o mercado para quem quer entrar no associativismo também, hoje? Porque eu vejo muitos empresários que nunca tiveram interesse em entrar, muitos empresários também da área de rastreio, que agora está optando e pensando em se transformar em associação, mudar pro segmento. Então, isso já é um reflexo do ponto positivo que eu acabei de falar, né? Sim. A credibilidade. Então, assim, tinha muita gente que tinha medo, empresários de grande porte, médio porte, Sim. que tinha medo porque, eu vou entrar nesse negócio, não sei como é, não sei como... Essa insegurança que tem, será que isso pode, será que isso não pode? E eu já conversei com muitas pessoas, muitos empresários, que vinham conversar comigo, como é que funciona? Eu falo tudo isso. Mas assim... Cadê o respaldo? Cadê o respaldo? Eu digo, não tem. E com isso, já está trazendo o interesse de pessoas que querem entrar no mercado. Pessoas que têm condições hoje de bancar uma operação sozinho. Sim, sim. Então, assim, já está existindo isso, tá? Já tem pessoas, empresários, por a vinda da lei, já está com respaldo e trazendo empresários para investir. E um negócio bem interessante que eu vou citar, que vai ficar no nosso canal, esse corte vai ser bem bacana. A gente está muito focado na questão da regulamentação das associações, mas está acontecendo uma regulamentação para as empresas de rastreio também, tu acredita? Uhum. A Polícia Federal que vai ser a que vai coordenar essa parte da empresa de rastreio, vai ter que ter uma regulamentação também, está ocorrendo já em Congresso, já estão em pauta essa lei e ninguém está olhando para isso, estão focados só na associação. Então vamos abrir os olhos aí quem é de rastreio, que vai vir umas regrinhas aí que vai fechar muita porta para quem é de rastreio. Se não se regulamentar, que a gente tem muita gente que usa CPF para fazer empresa de rastreio hoje ainda. Pois é, cara, isso é um ponto que foi bom você lembrar,
que realmente hoje a discussão está só focada na nessa lei. associação. Mas isso é um ponto importante. Bem lembrado, Lucas. Então é isso, gente. Netão, Tony Neto, doutor Tony Neto. Eu tô tão acostumado com a intimidade que eu tenho aqui, que é um amigo meu, chamo de Tony, de Neto, e o pessoal fica, mas rapaz, isso é irreverência, mas aqui a gente tá em casa. É verdade. Deixa eu te falar. Me diz aí, o que que você perguntaria hoje para, vamos lá, para um deputado que montou aquela lei, ou se você pudesse dar seu palpite ali para o que venha na frente. Ah, ó, o que eu disser aqui eles vão usar lá na frente. O que que você diria para eles para colocar no regulamento? Cara, eu diria o seguinte, que a regulamentação eu estou vendo como ponto positivo. Só que esses atos normativos que vão vir, eu diria que cuidado, tá? Por quê? Porque se vir com esses atos normativos com muita burocracia realmente, que chegue próximo daquilo que hoje é o seguro, vai prejudicar muita gente. Muitas famílias, né? Muitas famílias. Então, assim, vamos fazer uma regulamentação para esse mercado, vamos organizar isso. Isso beneficia muito a população, isso vai gerar uma tributação. Então, assim, vamos fazer de uma forma mais razoável para ter acesso a essas pessoas, tá? Não só as associações, mas realmente os consumidores finais, para que isso rode, tá? Então, assim, eu diria isso, tá? Porque a gente está com medo ainda que vai vir esse cálculo do aporte e a questão de tributação. Então, senhor deputado, cuidado nisso aí, por favor. Ajude. Nos ajude, tá? Porque a gente também vai ajudar a atividade e vai só crescer, desenvolver o mercado, o comércio do Brasil, né? É isso aí. Vai vir mais imposto para o governo, vai vir uma área de arrecadação que não ia ter, empregos vão aumentar mais ainda. Indiretos, porque tu sabe que é uma cadeia, né? É uma cadeia enorme. É uma cadeia enorme, cara. Não é só associação, é oficinas, é assistência, são os associados. Então, não sei nem falar. Então, eu diria isso. Então, gente, para vocês que estão seguindo e assistindo até o finalzinho aqui, comenta lá embaixo. Se vocês têm alguma dúvida que não foi falada aqui, coloca lá que qualquer coisa a gente volta, faz uma live, faz outro podcast e vou perguntar aqui ao doutor Neto, Tony Neto, o que ele acha e para responder também suas perguntas, como foi respondido aqui, deixa aqui embaixo seu comentário. Segue o nosso canal do Instagram, Viver de Rastreamento, o nosso canal no YouTube, que vai sair completo essa entrevista no canal do YouTube. Cuida, bebê! Obrigado, Tony Neto, por ter vindo aqui, doutor. Obrigado, Lucas. Queria agradecer a todos os ouvintes aí. Dizer que siga lá também Tony Neto ADV no Instagram e me ponham a sua disponibilidade. Quase não sai. A disponibilidade aí da sua equipe, dos clientes e tamo junto. Tamo junto. Valeu, meu querido. Grande abraço.